Restauração na Caatinga. Meu nome é Ranieri, sou engenheiro florestal e esse é mais um episódio do Conexão Flora. Quando a gente fala de restauração, o primeiro projeto de restauração foi em 1860, na época de Dom Pedro II, né, que foi a Floresta da Tijuca. Esse processo de restauração consistiu basicamente na ocupação do solo por espécies florestais. Só que essa ocupação do solo por espécies florestais acabou-se que utilizou muitas espécies exóticas e essas espécies acabaram prevalecendo em relação às nativas e descaracterizou aqui esse processo de restauração. Porque qual é o objetivo da restauração? Você pegar um ambiente que foi antropizado, que sofreu um distúrbio e tentar colocar espécies que ocorreriam ali ou características de estrutura e funcionamento desse sítio que era anteriormente, né? Então começou -se a notar que você não pode sair plantando aleatoriamente, porque o modelo de restauração ele acaba não seguindo o processo de deixar igual aquele sítio estava anteriormente, né? Então começou-se a usar o quê? Qual foi a percepção dos pessoal? Vamos usar a espécie nativa. Então em 1960, 70, muitas pesquisas foram feitas com espécies nativas no processo de restauração. E qual foi a concepção em relação a essa nova etapa? Essa nova etapa nos mostrou que não basta usar espécies nativas. Por quê? Porque a restauração ela não vai se comportar em relação ao ecossistema de referência apenas usando espécies nativas, porque cada espécie possui a sua ecologia funcional diferente, ou seja, ela faz uma função diferente. Então, começaram-se a observar que, por exemplo, quando o ambiente sofre um distúrbio, né, ele é antropizado, um ambiente de clareira, um ambiente de limitação de recursos hídrico e nutricional, poucas espécies conseguem se estabelecer primeiro. E essas espécies que têm essa característica ecológica foram ditas pioneiras. E posteriormente a ela, com um ambiente mais sombreado, um ambiente com uma reserva hídrica melhor, nutrientes, vieram as espécies secundárias. E posteriormente, quando a floresta está mais madura, a gente tem a característica de ter espécies do clima chamada de clímax, né? Então, a terceira etapa desse processo de restauração acabou sendo baseada no modelo de sucessão ecológica, né? E, Ranieri, deu certo esse modelo? Teve pontos positivos, porém se descobriu que não é possível você restaurar um ecossistema de referência baseado apenas na sucessão ecológica. Mas por que isso acontece? Porque o processo de restauração ele não é linear. Como ele não é linear, Ranieri? Imagina que você tem um plantio na Caatinga. Durante esse plantio, um período X, ocorreu um processo de queima, ocorreu uma seca muito grande, ocorreu sobrepastejo por animais. Então, isso acaba colocando uma pressão durante o crescimento, provocando um distúrbio, né? E quando esse evento é muito raro, por exemplo, um raio, a gente chama de processo estocástico, né? E esses eventos acabam modulando o crescimento dessas espécies. Imagina que isso é como se fosse uma bacia. E dentro dessa bacia você tem uma bola que fica girando. E a partir do momento que tem um distúrbio, você chacoalha essa bacia, né? Nem todas as espécies conseguem se adaptar e resistir a esse processo. Então, qual foi o saldo positivo? Se descobriu que o modelo não é linear. Então, 1980, 90, você acabou fazendo um modelo de restauração baseado nos fatores moduladores, né? Que são esses fatores limitantes, né? Então, começou-se a utilizar... estou observando aqui que a jurema preta, o juazeiro, são espécies que têm uma capacidade de suporte, de resistir a esses eventos. Então começou-se a utilizar essas espécies. E a gente teve uma outra fase, que é a fase de você ter uma rentabilidade, né? Começou a se plantar cacau, por exemplo, começou a se plantar eucalipto para preenchimento do solo. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que esses modelos que eu estou falando são para florestas tropicais, que se baseiam o quê? Na estrutura e funcionamento do sítio, né? Você tem um preenchimento baseado em arquitetura de copa, sombreamento, né? Ciclagem de nutrientes através da deposição de folha, matéria orgânica. Só que para a Caatinga não funciona da mesma maneira. Por quê? Porque a Caatinga, grande parte das espécies não são de clima sombreado. Elas não precisam de sombra.
esses processos moduladores de limitação que eu acabei de citar para vocês, eles acabam, vamos dizer assim, por exemplo, a jurema preta, ela vai permanecer durante muito tempo ali. Ela não pode não sair dali, ela fica durante muito tempo. O juazeiro também. Então são espécies que acabam se adaptando a esse efeito modulador desse processo estocástico, né? Então, qual é a grande questão da caatinga? A caatinga ela é modulada principalmente no processo de restauração e regeneração pela estrutura e maturação do solo, né? A relação carbono-nitrogênio, raízes tuberosas com reservas, a microbiota do solo. Quando você tem um ambiente de caatinga e você acaba fazendo aquele corte raso, tirando a vegetação, ele acaba se regenerando muito rápido, né? Ou quando vem uma seca, as folhas caem e ela se regenera muito rápido. E todo mundo fala, Ranieri, a caatinga se regenera muito rápido. A caatinga se regenera muito rápido. Agora você retira essa camada do solo, essa camada de raízes, microbiota do solo, retira essa reserva de nitrogênio que ela tem. Ela não vai se regenerar. E o que acontece? Muitas empresas de licenciamento ambiental, florestal, acabam se baseando em plantios direto e utilização de sementes para restauração. E pouca atenção tem sido dada em caracterizar a estrutura do solo e maturação desse solo, porque é um fator determinante para se fazer restauração na caatinga. Tanto a caatinga quanto o cerrado, eles são biomas que se comportam diferente da Mata Atlântica. Então a gente pega um modelo, por exemplo, de Mata Atlântica baseado em estrutura e funcionamento, baseado em arquitetura de copa, que não se aplica à caatinga, né? E o que eu tenho percebido cada vez mais? A gente tem que observar não só quais são as espécies que se adaptam a esse ambiente, mas a gente tem que utilizar espécies que, por exemplo, possuem um ciclo de fenologia, de produzir fruto, semente, mais rápido. Eu quero ter uma imburana cearense no meu projeto de restauração? Eu quero. Mas qual que vai produzir o fruto, a semente, a polinização primeiro? Uma imburana cearense ou uma catanduva? Entendeu? Então compensa mais eu plantar no meu primeiro ano de preenchimento e ocupação uma catanduva do que uma imburana cearense, um juazeiro, né? Que são espécies que vão estar florindo primeiro, vão estar atraindo polinizadores e restabelecer esses processos de funcionalidade do ecossistema, que é o que? Produzir semente, regeneração, atrair polinizadores. Então, acaba que a caatinga ela tem que ser voltada para as espécies específicas, né, que estão sendo utilizadas e caracterizar principalmente a camada do solo e não basear somente na arquitetura de copa, né? Bom, esse foi mais um episódio, né, falando da minha vivência sobre a caatinga e o processo de restauração. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e é isso. Valeu!